Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Vamos continuar então nos nossos videozinhos de estruturas de controle. A gente está fazendo agora da estrutura de repetição. A gente já viu da estrutura de sequência, que a gente já vinha usando. Depois a gente viu da estrutura de seleção, né, ou de condição. Agora a gente está vendo das estruturas de repetição. Então hoje a gente está vendo o último tipo de repetição, né? A gente já viu o dos laços contados, né? Que é a repetição quando a gente sabe a priori o número de vezes que a gente deve repetir um bloco de comandos, e agora a gente vai passar para os laços condicionais. Então, só revisando, né, os laços contados que a gente viu, o para é aquele que a gente consegue predeterminar quantas vezes que a gente vai executar o bloco de comandos, né? E agora a gente vai passar para aqueles laços que a gente não consegue saber a priori o número de vezes que ele vai ser executado, porque eles vão ser controlados por uma condição. E aí, independe, cada vez que executar, pode ser um número de vezes que vai repetir. E aí a gente não consegue predeterminar quantas vezes que vai repetir. E aí a gente chama de laços condicionais. Então, sempre que a gente não conseguir medir quantas vezes que aquele bloco de comando deve ser executado, né, ou através de uma variável, ou porque eu já sei que são 10 vezes, 20 vezes, toda vez que eu não conseguir fazer essa medição a priori, na hora da programação, eu vou usar um laço condicional. E aí eu vou usar uma condição que vai determinar quantas vezes que aquele laço deve ser executado. E nós temos dois tipos de laços condicionais. O pré-testado, que é o que a gente coloca a condição antes de executar qualquer coisa, que é o enquanto, e o pós-testado, que é o repita até, que a gente coloca a condição depois que executou uma vez. Então, a gente vai passar por lá agora, tá? Então, os laços condicionais, a gente vai usar quando não se conhece de antemão o número de vezes que o bloco de comandos deve ser executado. Nos laços condicionais, o número de repetições ela é dependente de uma condição, né? Então eu não consigo determinar a priori quantas são, e essa condição está sujeita, ela deve ser modificada no interior do laço, porque se ela não for modificada, se a gente não tiver alguma coisa que passa essa condição de verdadeira, que é quando ela permite a repetição, para uma condição falsa, que é quando ela trava, quando ela para a repetição, a gente vai ter um laço infinito. Se a gente não tiver uma mudança, uma modificação dessa condição no interior daquele laço, a gente vai ter um laço infinito, que é quando você não sai daquele laço, daquela repetição de jeito nenhum, tá? Então, nos laços condicionais é que podem acontecer os laços infinitos. Então, já fica a dica para vocês aí, para a atividade do vídeo do Big Bang Theory que eu vou passar para vocês, tá? Então a condição ela pode ser pré-testada ou pós-testada, que é justamente o que vai diferenciar se eu vou usar um enquanto ou se eu vou usar um repita até. O comando enquanto, ele repete um bloco de instruções enquanto uma condição é satisfeita, ou seja, enquanto a condição for verdadeira, ele continua repetindo, repete, verdadeira, repete, verdadeira, repete, verdadeira, repete. E aí ele tem a condição pré-testada, ou seja, a condição era testada antes de qualquer instrução do bloco ser executada. Então é como se tivesse um porteiro ali, ó. Eu tenho um laço, né, construído ali com o meu bloco de instruções que vão ser repetidos, e aí eu coloco um porteiro na frente daquele laço. A condição é o porteiro. Então, se a condição não for verdadeira já de cara, aquele laço nunca vai ser executado. Pronto. Se ela for verdadeira, entra, executa e verifica de novo se ela é verdadeira. E continua verificando sempre antes de executar de novo. O porteiro deixa eu passar, repete. O porteiro deixa eu passar, repete. E ela vai ficar assim, mas sempre vendo antes, tá? Vou mostrar para vocês depois qual é a diferença para a condição pós-testada. Então, aqui o exemplo, a sintaxe do enquanto é: o enquanto condição for verdadeira, faça. Aí faz as instruções. Então, a sintaxe do laço é enquanto, faca e fim enquanto, com a condição entre parênteses. O que está em vermelhinho é o que a gente vai escrever depois, condição e as instruções do meu laço, tá? Então, essa aqui é a sintaxe, é a forma como eu devo escrever os meus comandos. O meu comando enquanto, na verdade. E aqui um exemplo de utilização da estrutura enquanto. Esse exemplo aqui, pessoal, é um exemplo que eu quero colocá-lo para colocar em comparação com o repita até. Na verdade, esse exemplo aqui ele não deve ser feito com enquanto. Ele pode ser feito com enquanto, mas a melhor forma dele de fazer é com repita até. Mas eu preciso mostrar para vocês com enquanto primeiro, para depois eu mostrar como ele pode ser melhorado com repita até, tá? Nesse caso aqui, não seria o ideal usar o enquanto, mas eu vou mostrar um exemplo depois que vai ser melhor usar o enquanto, tá bom? Então, aqui é para a gente fazer uma espécie de controle de entrada. Nesse controle de entrada, eu quero verificar se a pessoa está digitando um valor
o valor adequado que eu preciso para continuar o meu programa. Então, por exemplo, eu estou pedindo um número positivo. Então, se a pessoa entrou com um número negativo, aí ela entrou e eu coloquei o porteiro para verificar se aquele número é negativo ou positivo. Se ele for negativo, continua pedindo para a pessoa e não vai sair desse laço aqui se a pessoa continuar insistindo em colocar um número negativo. Então é o que a gente chama de controle de entrada. É quando eu vou evitar que o programa continue com a entrada errada. Tá? Então isso aqui é um controle de entrada. Então eu posso fazer ele com enquanto, só que eu tenho que repetir 2 vezes o comando entre com o número positivo. Aí ele lê e depois eu coloco o porteiro na entrada para verificar se eu vou repetir de novo, tá? Então esse aqui é um exemplo que eu posso usar, eu não sei a priori o número de vezes que vai executar, porque eu não sei quantas vezes que a pessoa vai insistir em colocar um número negativo, então eu uso um laço condicional. Então esse aqui é um exemplo de utilização do laço condicional para poder fazer um controle de entrada, tá bom? Como eu falei, eu vou mostrar daqui a pouco como é que eu faço isso com o repita até e o que é melhor. E depois eu vou mostrar para vocês um exemplo em que realmente é melhor usar o enquanto. A diferença dos dois é muito sutil. Então é basicamente a gente vai aprendendo ao longo dos exemplos mesmo, tá? Aqui é o fluxograma, o pedaço do fluxograma do enquanto. Então presta atenção. No caso do enquanto, eu tenho a condição antes do bloco de comandos que eu quero executar. Então, vem aqui, o programa está vindo daqui, aí ele encontra a condição. Se a condição for verdadeira, ele entra no comando composto aqui, que é o bloco de comandos que eu tenho que fazer, o conjunto de instruções. Enquanto ela for verdadeira, ele vai continuar repetindo, ó. Aí volta, faz um lacinho, né? O fluxograma faz um lacinho, ele faz uma voltinha, né? Pá, voltou. Verdadeira, executou, voltou, testou. É verdadeira, continuou, voltou. Então aqui que eu falei com vocês, que se ela não tiver nada nesse bloco de comandos aqui, que transforme essa condição em falsa, é quando ela entra em laço infinito, que a gente fala. A gente continua ali ad infinito, e vocês aí provavelmente ainda vão fazer um laço infinito sem querer aí, porque é o que acontece quando a gente está começando a aprender, né? E a gente às vezes esquece de alterar algum valor dentro daquela condição, dentro daquele comando, daquele bloco de comandos, para poder transformar essa condição em falsa para poder sair dessa estrutura condicional, tá? Ele só vai sair quando a condição for falsa. Então preste atenção na diferença em que eu tenho no fluxograma do enquanto e no fluxograma do repita até, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Então a gente já viu um dos laços condicionais, né, que é o enquanto, é aquele que tem uma condição que determina quantas vezes que o laço deve ser repetido, porém essa condição ela vem antes de você executar qualquer coisa dentro desse laço. E aí é o que a gente chama de pré-testada. A gente vai ver o outro tipo de laço condicional, que também é determinado de acordo com a condição, que vai determinar quantas vezes que eu vou repetir. Eu não consigo saber a priori o número de vezes que vai repetir, mas essa condição ela é pós-testada, ou seja, eu vou executar alguma coisa do laço primeiro e depois vou fazer a verificação da condição, tá? Então esse é o comando repita até. No comando repita até, como eu acabei de falar, né, eu também repito um bloco de instruções enquanto a condição for satisfeita, também em relação ao enquanto, né? Então, como eu falei, o comando enquanto e o comando repita até são muito semelhantes, só tem uma diferençazinha que os difere, né? Qual dos dois que eu vou usar, porque no caso da estrutura repita até, a condição ela é pós-testada, ou seja, a condição ela é testada depois da primeira execução do bloco de instruções. Então, primeiro eu passo lá, o repita ele não barra ninguém, então é como se tivesse, eu estou no condomínio, não tem porteiro, eu entrei à vontade, aí executou as instruções até, aí lá no final do condomínio, lá no fundo do condomínio, lá na área da piscina, vai ter o vigilante, e o vigilante é que vai ficar, o que você está fazendo aqui? Aí, se você puder ficar lá, vai continuar repetindo, ou seja, né, se a sua entrada for verdadeira, se a sua condição de estar ali for verdadeira, vai continuar repetindo. Se não, vai te colocar para fora, mas você já entrou uma vez, né? Então, é como se fosse o enquanto ele tem um porteiro que barra na frente, a condição ela está na frente, não executa nada se a condição não for verdadeira. Então, se a condição de cara, o porteiro falou assim, é falso sua identificação aqui nesse condomínio, você não entra. Então, se a condição for falsa, você não entra no enquanto. No caso do repita até, você
você passa sem porteiro, vai até o fundo do condomínio lá, e lá, aí depois para saber se você vai continuar naquele condomínio, você vai ter o vigilante lá no finalzinho que vai perguntar o que você está fazendo ali. E aí é o até, é quando você vai verificar essa condição. Se a condição for verdadeira, ele continua repetindo, ele volta a repetir de novo. Mas a primeira vez, o primeiro bloco de instruções, a primeira execução do bloco de instruções do repita até, ele é executado sem qualquer teste, tá? E aí, olha aqui o exemplo. Lembra que eu falei com vocês daquele controle de entrada? Então, aquele controle de entrada, o ideal é ser feito não com enquanto, o ideal é ser feito com repita até. Por quê? Eu preciso deixar que a pessoa digite uma vez aquele comando, ou seja, aquela variável. Eu estou fazendo um controle de entrada, então primeiro a pessoa precisa entrar com o valor. Então, para eu não precisar repetir aquela entrada duas vezes, como eu fiz no enquanto, eu faço uma vez só no repita. Então, a primeira vez que ele passa ali por repita, como não tem porteiro, ele vai executar normalmente, sem fazer teste nenhum. Se a pessoa entrou com um número negativo, quando ela deveria entrar com positivo, como é nesse caso daqui, aí sim é que ele vai voltar e vai continuar repetindo, continuar pedindo um número positivo. Mas se a pessoa já digitou da primeira vez, ela já digitou um número positivo, beleza. Aí, por isso que fala, repita até que o número seja maior que zero. Então o número é positivo, beleza, sai fora. Aí já bota para fora do condomínio porque já falsa a condição. Entenderam a diferença? No enquanto, a condição é pré-testada, ou seja, ela, antes de executar qualquer coisa, eu tenho a condição porteiro ali na frente, não passa daqui, não executa nada se não for verdadeira desde o começo. No repita até, a condição está no final, é o vigilante lá no fundo, você passa sem porteiro pelo menos uma vez, chegou lá, aí verifica se vai continuar repetindo ou não, tá bom, pessoal? Então, vamos passar agora para o do fluxograma, né? Agora perceba a diferençazinha, muita atenção aqui, porque tem a ver com aquele videozinho do Big Bang Theory que eu vou colocar lá. Quando é a repetição condicional pré-testada, onde está a condição, e quando é a repetição condicional pós-testada, quando é a condição. Porque na pós-testada, eu venho do fluxo do programa normal, e aí ele chega no comando, no bloco de comando, né, que está escrito como comando composto, é um bloco de instruções, um bloco de comandos. Ele executa esse bloco de comandos sem nenhuma verificação de condição, não tem porteiro, passou direto, foi lá para o fundo. Aí quando chegou lá no fundo, tem a condição. Você deveria estar aqui? Se você deveria estar aqui, continua aqui. Ele continua repetindo. Aí ele volta no bloco de comandos e executa de novo e verifica de novo. Se você não deveria estar aqui, aí a condição é falsa, você é colocado para fora. Então, a condição ela vem depois da primeira execução do bloco de comandos. Então, percebam bem a diferença do comando condicional de repetição, da estrutura de repetição, estrutura de controle de repetição pré-testada, que a condição vem antes de qualquer execução do bloco de comandos, e da pós-testada, que a condição vem depois da execução, da primeira execução do conjunto de comandos, do bloco de comandos que tem que executar, tá bom? Muita atenção nisso, porque vai ser pedido no grupo, no videozinho do Edpuzzle, que eu vou colocar, do Big Bang Theory, tá bom? Então esse é o fluxograma, agora vamos passar para um exemplo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um exemplozinho muito simples, tanto uma versão dele utilizando o repita até, quanto uma nova versão dele utilizando o enquanto. Esse vai ser um exemplo simples, só para a gente verificar a utilização bem básica dos dois, a gente vai fazer uma espécie de um joguinho. E no próximo vídeo eu vou fazer outros exemplos um pouco mais complexos para a gente trabalhar melhor a utilização das repetições condicionais, do enquanto e do repita. Eu vou fazer uma espécie de joguinho aqui, eu vou receber um número inteiro, então que vai ser a entrada, número inteiro, para ser adivinhado. Vai ser um jogo de adivinhado. Vai ser um jogo de adivinhar o número que eu tenho que colocar, né? Então, é uma brincadeirinha bem simplesinha aqui, a pessoa ela tem que adivinhar um número, e aí eu não vou sair daquele repetição enquanto a pessoa não acertar aquele número, tá? Então, a princípio a gente vai fazer isso, vou colocar aqui um cabeçalho, né? Cabecalho, acho que dá para colocar o acento agora, dá. Cabeçalho de saída, que vai mostrar para a pessoa o que é que eu estou fazendo, né? Qual é a minha ideia aqui nesse joguinho. Então, eu vou fazer bem simplesinho aqui. Acerte o número.
Então, a ideia é que a pessoa ela acerte o número que eu quero que ela acerte, né? Então vamos lá, repete enquanto não acertar o número. Eu vou colocar assim, repita, então para deixar que a pessoa, a princípio, repetir, né, até que a pessoa acerte esse número. Então, eu vou deixar que ela passe primeiro, né, sem uma condição de cara, então a gente está usando a condição pós-testada para que ela tenha a primeira oportunidade de digitar aquele número e depois a gente vai verificar se aquele número foi o certo, né? Então, vou colocar assim, ó, digite um número de 1 a 10. E aí, vou fazer um leia nesse número. E aí eu só vou sair dessa repetição se a pessoa acertar o número. Então, obviamente, ela de 1 a 10 ela pode acertar em 10 ocasiões, né? Então eu posso colocar, aí eu escolho aqui, isso aqui é um programinha que eu acabei de criar, tá? Então você escolhe, né? É uma forma de a gente usar o repita, né? Então, até que o número seja, por exemplo, 10, tá? O número certo é 10. E aí, quando sair, mostra mensagem de que acertou. Então, obviamente, ele só vai sair daquela repetição quando a pessoa acertar o número que ela tem que digitar, né? Então, você, vou colocar assim, parabéns, você acertou o número. Então, o joguinho, né? Bem simplesinho, coisa muito, muito bobinha, mas só para a gente mostrar essa utilização do repita até. Então vai ficar assim, né? Ah, eu esqueci de colocar com escreva em vez de escreval, né? Então vamos supor que a pessoa vai editando, ela não acerta, ela não acerta, ela não acerta, não acerta, e aí quando ela acerta o número, ela colocou, aí fica essa mensagem, né? Então, um joguinho bem simples para mostrar para vocês como uma das utilizações do repita até. Daí, eu vou colocar aqui com escreva, obviamente não precisa colocar 10 vezes, né? A pessoa ela não sabe qual o número que é, acerte o número. Então ela coloca 4, ela coloca 2, ela coloca 8, e aí ela acerta o 10, aí para. Então ele repete um número de vezes indeterminados para a gente, né? Como está programando, e aí ele mostra quando acertou. Aqui eu vou mostrar para vocês essa diferença de que se eu quiser deixar a pessoa digitar a primeira vez, a primeiro número, né? E depois dar uma mensagem diferente, aí pode ser interessante usar o enquanto. Porque nesse caso aqui é interessante usar o repita, porque se ela vai passar primeiramente para que ele digite o número de 1 a 10, né, ela passa para essa mensagem e continua repetindo ali enquanto não acertar. Mas pode ser que em alguns casos vocês queiram fazer um programa que dá mensagens diferentes da primeira vez. Então, na primeira vez a pessoa digite um número de 1 a 10. Aí na segunda mensagem você não acertou, você errou, alguma coisa assim. Então pode ser interessante, por isso que eu quis mostrar para vocês esses exemplos do repita e do enquanto juntos, porque pode ser sutil o momento em que você prefere usar um ou prefere usar outro, tá? Esse programinha aqui a gente pede um número, né, a mesma mensagem, digite o número de 1 a 10 e a pessoa vai tentando acertar o número, né, até ela acertar, e quando acerta, aí sai da repetição. Então, vocês podem perceber que a gente fala assim, né? Repita até que o número seja igual a 10. Mas pode ser que a gente queira diferenciar a mensagem, que é a primeira, pedindo o número de 1 a 10, e as próximas mensagens, porque se chegou nas próximas mensagens, significa que a pessoa errou pelo menos uma vez. Então, eu poderia querer fazer uma diferenciação da primeira mensagem, colocá-la especial, para as próximas, que seriam mensagens já com a mensagem dizendo que a pessoa errou pelo menos uma vez, né? E aí, nesse caso, pode ser interessante utilizar o enquanto. Por isso que eu falo com vocês que é muito sutil a diferença dos dois. Quem vai definir se você usa repita ou enquanto é quem está programando. Então, nesse caso aqui, olha, eu poderia querer fazer. Aqui faltou um comentáriozinho, né? Vamos colocar. Vamos colocar assim, que adivinhe um número. E aí, vem aqui. Aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo mostrar para vocês que tem a opção de eu colocar uma mensagem diferenciada da primeira. Então, na primeira eu pede o número de 1 a 10. Quando eu for fazer as próximas, eu já posso querer uma mensagem diferente para dizer que a pessoa ela errou aquela tentativa dela, né? Então, nesse caso, eu posso querer colocar o porteiro na frente.
Aqui, ó, enquanto, aí perceba a diferença. Eu repito até que o número seja igual a 10, né? Quando for igual a 10, para. Quando eu quero transformar para o porteiro, né, colocar ele na entrada, porque só vai entrar nessa mensagem de errou quando aquele número foi errado, não foi o adivinhado certo, né? E aí eu vou falar, enquanto o número for o quê? Diferente de 10, aí nós vamos ter que fazer essa modificaçãozinha, que ela só acontece agora no Visual G, tá? Porque a gente está falando em português, é a forma como você fala, né? Repete até que o número seja igual a 10. Ou, enquanto o número for diferente de 10, repete. Então tem essa modificaçãozinha da condição de acordo com o que você está fazendo, se é utilizando enquanto, se é usando repita, por causa do português, é como você fala. Quando a gente for trabalhar em Java, o while e o do while, que são os equivalentes ao repita e ao enquanto e o repita, eles têm a mesma condição, porque eu falo enquanto while, enquanto for a condição vai fazer, ou do while faça enquanto a condição for verdadeira. Então não tem essa modificação. A forma como é escrito no Java, que é em inglês, e é while e do while, não tem modificação da condição. Mas no português, o enquanto para o repita tem essa modificação, porque é a forma como a gente fala mesmo, né? Repete até que o número seja igual a 10. Enquanto o número for diferente de 10, repete, né? Então, por enquanto é assim, enquanto o número for diferente de 10, faça, e aqui no finalzinho eu tenho que colocar o fim enquanto. Aqui o Visual G não faz diferença se você coloca maiúscula ou minúscula. Lá no Visual G, lá no Java, vocês vão ver que tem essa diferença também, tá? Que a gente vai ter o que coloca em maiúsculo e coloca em minúsculo tem que estar muito certinho. Então aqui eu posso colocar o enquanto todo maiúsculo, enquanto variando, maiúsculo, minúsculo, não tem problema. Então aqui, olha, perceba como é que eu estou fazendo. Eu coloquei a primeira mensagem sendo diferente, digite o número de 1 a 10. Se a pessoa acertar de cara, o porteiro não vai deixar entrar para a mensagem que fala que errou. Então ele vai barrar ele de cara. E aí eu só vou entrar para a mensagem falando que errou se a pessoa errar. Então se a condição aqui, diferente de 10, for verdadeira, se é diferente de 10, aí eu vou ter que entrar aqui dentro, e aí vai falar que errou e vai continuar aqui enquanto a pessoa estiver errando. Se a pessoa já colocou 10 ali, que é o nosso número escolhido, né? Esse número foi só escolhido aleatoriamente. Se a pessoa digitou 10 ali, ou seja, não é igual a 10, não é diferente de 10, essa condição era falsa, aí o porteiro vai barrar de cara e vai dar que acertou direto, tá? Então vamos executar aqui para a gente ver. Se a pessoa colocar 10, vocês podem ver que o porteiro não vai deixar entrar na mensagem que errou, né? Então aqui, ó, foi uma ocasião em que uma diferença no meu programa fez com que fosse melhor usar o enquanto ao invés do repita. Então, como os dois são muito sutis, né, como eu falei a diferença, quem vai dizer se é pré-testado, se é com porteiro, ou se é pós-testado, se é com vigilante, é você que está programando, porque você pode querer diferenciar essas duas coisas, tá? Olha só aqui a diferença. Se eu fizer essa nova execução agora com um número diferente, daí o porteiro deixou entrar, e aí falou, mensagem, errou, digite o número de 1 a 10, e vai continuar mostrando que errou, enquanto a pessoa não colocar o número correto. Na hora que ela colocar o número correto, aí vai sair do enquanto e vai mostrar que acertou o número. Entenderam a diferença, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse é um exemplozinho bem simplesinho para a gente mostrar a utilização do repito do enquanto, as repetições condicionais. E vou fazer o próximo vídeo, o último videozinho dessa série, eu vou trazer mais dois exemplos um pouco mais complexos e mais elaborados da utilização das repetições condicionais, do repito do enquanto e fazer a conclusão de toda essa série de vídeos, tá bom? Então, até mais, pessoal. Tchauzinho.